Olá galera, voltando aqui mais um vídeo para vocês, né? Agora aqui é o seguinte, no último vídeo, no vídeo que a gente fez anterior a esse, a gente viu, né, como fazer com que apareçam os dígitos aqui nessa LB dígito, né? Aqui vai aparecendo as teclas que a gente vai digitando, né? No caso aqui numérica, que temos a vírgula, todos os caracteres, né? E fizemos também com que ele apague quando eu pressionar o backspace, né? Ele vai apagando da direita para a esquerda. Agora é o seguinte, a gente vai fazer o mesmo processo da esquerda para a direita. A gente fez da direita para a esquerda, agora a gente vai fazer da esquerda para a direita. É apagar também, né? Quando a gente pressionar a tecla delete, a gente vai usar a tecla delete para fazer, para poder apagar, né? Da esquerda para a direita. Vamos lá então. E outra coisa também que a gente vai fazer aqui é a questão dessa vírgula aqui, olha. Observe que a vírgula está aparecendo mais de uma vez. A gente vai evitar que isso aconteça. Quando ela for digitada uma vez, ele não vai permitir que você repita ela novamente, né? Então a gente vai fazer essa outra restrição também. Começando aqui pelo delete, a gente vai primeiro fazer o delete. Aqui na nossa tabela de teclas, deixa eu mostrar aqui onde que tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. Na nossa tabela de teclas não existe a tecla delete, né? Ela não existe aqui nessa lista. Mas eu descobri que ela essa aqui é a experiência de programação, né? Eu não sei como, mas eu descobri que ela é a tecla 46. A tecla 46 aqui é um ponto. Aqui é a CI, né? Nesse evento que praise, pelo código que é a CI. Mas aqui eu vou usar o outro evento do formulário, né? Estou aqui no formulário. Eu vou usar esse evento aqui ao apertar a tecla, porque é diferente. Ao pressionar a tecla e ao apertar a tecla. Eu não sei qual a diferença assim que existe entre eles, né, no efeito, mas eu sei o seguinte, que cada um deles tem um argumento diferente. O keyPhrase, esse daqui de baixo, ele tem esse QACI como argumento, né, que é a tecla que você pode recuperar aqui quando pressiona, alguma tecla é pressionada, né. Aqui no caso é o evento keyDAO, né, é o evento keyDAO, e ele tem o argumento keyCode, que é, vamos dizer, o código da tecla, né. E aqui você consegue também combinar. Isso aqui serve para você combinar tipo as teclas F1, F2, Ctrl, Shift. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas porque o objetivo mais é só usar a tecla Delete. Então a gente vai fazer o seguinte: se keyCode, né? Vou usar aquele argumento aqui, que é o argumento do nosso evento. Se keyCode é igual a 46, eu já sei que é a tecla delete, ele vai exibir a mensagem para mim, só para mim ver se está funcionando. Vou colocar aqui delete, vou exibir esse texto aqui na mensagem. Vou voltar aqui e vou testar logo. Vou pressionar delete, observe, está funcionando, né? Quer dizer, está mostrando para nós a mensagem, a caixa de mensagem. Então isso quer dizer que está funcionando, então eu posso já aplicar aqui, né? Colocar aqui um código que já vai fazer o processo para apagar, né, da esquerda para a direita. A gente já fez o código aqui que apaga da direita para a esquerda. Então, para me fazer o da esquerda para a direita é o inverso, né? É o inverso da outra. O nosso código que apaga é esse daqui, ó. Como a gente viu, vou digitar ele aqui para vocês entenderem melhor, porque a gente trabalhou com ele poucas vezes, então é melhor eu ir digitando e já falando sobre ele, né? Então, eu quero que apareça, eu quero recuperar o que existe no LB dígito. Eu vou jogar definir a caption dele, né? Vai ser igual. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu usei left, agora eu vou usar right, que é aqui é a esquerda, aqui é a direita, né? Quer dizer, essa função aqui, ela retorna uma string da direita para a esquerda, né? Aqui eu passo a string que eu quero retornar é o próprio LB
dígito, o que existe no caption dele. Aí eu pressiono, insiro a vírgula, aqui eu vou para o segundo argumento, que é o tamanho. Esse length que é o tamanho. Aqui no caso deve ser um número. Como eu quero retornar todos os caracteres que existem aqui dentro, né, menos o primeiro, menos o que está aqui, ó, no caso. Mas como eu estou falando da direita para a esquerda, então vai ser o último, né? Então eu vou recuperar, vou verificar o tamanho da nossa string, né, usando a função len, né? Aqui eu coloco a expressão, no caso eu quero saber quantos caracteres existem dentro da LB dígito. Aqui eu recuperei a quantidade de caracteres, agora eu vou pegar todos eles, no caso a quantidade de caracteres, e subtrair com 1. Isso quer dizer que ele vai retornar todos os caracteres que existem na LB dígito menos 1. Né? Que no caso eu vou desconsiderar o primeiro, contando da direita para a esquerda. Vamos ver se está funcionando. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 9. Agora eu vou usar o delete. Pressionar a tecla delete. Apagou o 1. Está aqui na esquerda. Vai apagar o 2 agora. 2, apagou o 3, o 4, 5, 6, a vírgula. E assim vai. Ó, o intuito dele é esse. Agora eu vou apagar o 0, 1 e o 9. Agora não tem nada agora, mas eu vou pressionar novamente. Aí acontece aquele erro que a gente já espera, né? No evento keepPraise a gente evitou esse erro. E aqui também a gente vai fazer o mesmo processo. Aonde que a gente evitou? Aqui eu só estou repetindo o código que a gente já fez, ó, a mesma lógica. Então, aqui para mim evitar que aconteça aquele erro, que é o erro dizendo que no caso não existe nenhum caractere mais para a gente retornar, né, na LB dígito, porque foi apagado tudo. Então eu preciso verificar, né? Preciso verificar se existe algum caractere. Como eu verifico? Usando a função novamente len, que ela vai me retornar a quantidade de caracteres que existe na LB dígito. Se existir mais do que 0, né, quer dizer, se for existir 1 para cima, ele vai fazer o processo de apagar, né? Se não, não acontece nada. Aqui só vai apagar se existir mais do que 0. Quer dizer, se existir alguma coisa lá dentro. Então vou novamente testar aqui. É bom sempre testar, né? Eu vou apagar. Pronto. Pressionei novamente, não aconteceu nada agora. Quer dizer, não aconteceu o erro, porque eu evitei que o erro ocorresse, né? Aqui, pessoal, não sei se vai ficar melhor, mas eu vou fazer uma pequena mudança aqui, porque eu estou vendo que nos vídeos os caracteres aqui, o texto do código está ficando muito pequeno, né? Assim, para facilitar mais a compreensão, eu vou mudar aqui um pouco. Eu vou deixar do jeito que eu não gosto de trabalhar, mas é para ficar visualmente melhor, né? Porque a fonte padrão que deve estar no computador de vocês é essa daqui, ó, Courrier New, e é o ocidental aqui. Vou colocar o tamanho da fonte 14, vou ver se fica bom aqui, olha. Acho que vai ficar melhor, né? Vou tirar aqui o painel da esquerda. Eu acho que fica melhor para entender, né? Porque essa fonte aqui era boa, porque você consegue saber quem é L e quem é I, né? No caso aqui tem um L. Se eu colocar um I minúsculo, né, ele vai aparecer já o I com um pingo em cima, né? O I maiúsculo é dessa forma, né? Então é diferente. É só para poder ficar melhor para entender, né, os caracteres que está sendo digitado, que às vezes algum caracterezinho parece com outra, você digita uma coisa não e é outra e acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Então é o seguinte, já fizemos, né, o apagar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, né? Então está funcionando, tudo certo. Agora é o seguinte, a gente tem mais uma situação aqui que a gente não pode deixar que aconteça. Qual situação é essa? A vírgula. Observe que eu posso digitar mais de uma vírgula, né? Ele não pode aceitar mais de uma vírgula. Se houver uma vírgula aqui, a gente precisa evitar que seja digitado mais outra, né? Para fazer isso, eu vou usar o evento keepPraise do nosso formulário. Observe que eu não estou voltando mais aqui no formulário para acionar o evento. Eu posso usar aqui direto, como vocês já estão se acostumando, né? O nosso evento que insere as teclas na nossa label, na nossa LB dígito, é esse evento, ele que insere as teclas, né? E aqui também a gente já usa para apagar também, usando
backspace, né, que é a tecla 8, né, que tem um código QACI 8. A gente já viu isso aí no vídeo anterior. Então aqui a gente vai só trabalhar com mais lógica, né, para fazer isso. Dentro desse espaço aqui, dentro dessa condição, quer dizer, tudo que acontece aqui são os caracteres que a gente permite que seja inserido na nossa LB dígito, né? Aqui, ó. É nesse ponto que ele faz a inserção lá dentro, né? Que ele define o caption. Aqui ele apaga, porque aqui ele está verificando se a tecla pressionada tem um código QACI 8, quer dizer, é o backspace, né? Como nossa tabela aqui indica. Então, se for o 8, o que acontece? Ele apaga, né? Ele vai apagando. E ele só apaga se for maior do que 0, claro, né? A gente fez aqui já. Mas ele faz isso aqui, ó, ele apaga. No caso, quando for 8. Se for diferente de 8, então, no caso aqui, depois da outra situação, né? Que é inverso disso, aí ele vai definir o caption da nossa LB dígito com o caractere que for digitado, né? É aqui que acontece a inserção do nosso caractere, né? Agora é o seguinte, dentro desse espaço aqui, quer dizer, antes de inserir, eu preciso verificar se já existe uma vírgula aqui dentro do LB dígito. Eu preciso fazer essa verificação. E como eu já falei várias vezes, né, durante todos os vídeos que eu postei, que eu gravei, para você fazer algo, sempre existe várias formas, né? Aqui eu não vou alongar, que eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer de uma forma e depois fazer da forma melhor, vamos dizer assim, mas eu não vou fazer porque senão eu vou ter que abordar outros assuntos que vocês não viram ainda e vai ficar mais complicado para o entendimento de vocês. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou direto ao ponto aqui. Vamos fazer o seguinte, qual a lógica que vamos usar para no caso, verificar se existe a vírgula aqui dentro, para evitar, caso exista, né, evitar que ela seja inserida novamente. Eu posso usar o seguinte, eu posso fazer assim, ó. Eu vou usar uma função que eu não usei ainda, uma função interna também do Axis. Se, aqui primeiramente eu vou até usar ela aqui embaixo, quer dizer, ela não vai ter função ainda, eu vou só usar, só para mostrar para vocês o que está acontecendo. Vou só mostrar para vocês o que está acontecendo. Eu vou colocar bem aqui, ó. Se ela é essa função e string, né? Aqui está dizendo dentro de uma string. Aqui é só uma abreviação de string, mas aqui é in string, quer dizer, dentro de uma string, né? É o nome da função. Esse aqui é um nome predefinido. No caso aqui é só memorizar isso aqui mesmo. Aqui ele tá pedindo o início, né? O início que eu quero verificar. É aqui, vamos dizer, essa função aqui ela faz uma pesquisa dentro de um texto que você está procurando e você passa o texto que você procura, aonde você procura e o texto que você procura. Tipo, eu quero pesquisar, vamos dizer assim, uma frase, vamos dizer, vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor. Vou explicar bem aqui. Por exemplo, eu vou pesquisar bem aqui, olha. Eu tenho uma frase aqui. Quero aprender a programar. Certo? Aqui nessa frase, essa aqui é a frase, é a string aonde eu vou procurar. Então, mas primeiro eu tenho que passar o que? O primeiro argumento é o início. O início eu quero iniciar a partir do 1, quer dizer, a partir desse primeiro caractere. É a primeira posição, né? Vou iniciar a partir dali. Aí eu coloco vírgula. String 1 é a string aonde eu vou pesquisar. Aí eu passo o que eu quero pesquisar. Vírgula, entre aspas, no caso aqui, porque eu estou passando um texto, né? A string 2 é a string que eu vou procurar. No caso, eu quero procurar o nome aprender. Aí eu coloco entre aspas também que eu estou passando um texto, né? Aí vírgula, existe o terceiro argumento. O terceiro argumento é a forma de comparação. Aí, como nesse caso aqui, eu vou usar sempre isso aqui, ó, VB texto compare. Aqui é para comparar o caractere de forma binária, no caso aqui ele diferencia maiúsculo, minúsculo, essas coisas. E aqui é como de forma de banco de dados, né? Mas eu vou usar isso daqui. Só para deixar
mais clara para vocês. Agora eu fecho. Aí eu estou fazendo o seguinte. Eu estou usando uma condição, né? Se quero aprender a programar, no caso essa função aqui, que eu falei para vocês, ela retorna a posição onde é encontrada o caractere, certo? Então, para ficar mais claro, eu nem vou usar ela numa condição, vou usar ela, o resultado dela na LB resultado, que é a nossa caption que tem aqui, nosso rótulo que existe aqui, ó, que é esse daqui. O nome dele é LB resultado, né? Então, vou exibir a posição que ele vai retornar, no caso, se houver, né? Se ele encontrar esse texto aqui dentro disso aqui, ó. Qual a posição do caractere, do primeiro caractere que ele encontra. Vamos ver. Eu vou pressionar qualquer tecla e vai me dar um retorno aqui, olha. Vamos lá. Ele me retornou 7. Isso é o que? Vamos ver o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, ele encontrou já a primeira ocorrência, né? Quando eu pesquisei aprender aqui dentro, ele encontrou a partir do 7º caractere, ele já encontrou o que a gente está pesquisando. É isso que acontece. Se eu colocar aqui, colocar o aprender inglês aqui, qualquer nome aqui. Vou colocar um nome dado, por exemplo. Só para ver se ele vai pesquisar, né? Se ele vai encontrar. Agora eu vou digitar um caractere qualquer aqui, só para ele executar o evento. Observe que ele retornou 0. Retornou 0 quer dizer o quê? Ele não encontrou esse texto aqui dentro. Ele não encontrou nenhuma posição para ele, né? Então é só para deixar claro para vocês. Eu estou explicando dessa forma detalhada para vocês entenderem como funciona essa função, né? O que ela faz, qual é o propósito dela, que eu vou usar ela para a gente fazer o que eu falei no início. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, programar, quer dizer, ele vai retornar essa posição aqui do P, que é a posição inicial da palavra que a gente está programando. A posição inicial aqui, ó, eu contei para vocês, né? Então ele vai me retornar ela. Vou pressionar aqui, lá, a posição que é a posição do P, né? Que é o primeiro caractere que ele encontra da nossa pesquisa. Ele retorna a posição dele, que é a posição 18. Se a gente contar, vai dar os 18, né? Nesse caractere aqui. É só para vocês, só para deixar claro isso aqui. Então eu expliquei bem detalhado para ninguém se perder, né? Mas agora é o seguinte, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer agora com essa função que eu já expliquei como é que ela funciona. Então o que eu vou fazer com ela? Em vez de eu passar um texto, aqui no caso eu passei entre aspas, eu vou passar o captcha da nossa LB dígito. Então eu vou passar aonde que eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar aqui dentro, lbdígito.captcha, quer dizer, o valor que está lá dentro. Então eu vou pesquisar quem? Vou pesquisar a vírgula, que eu posso deixar entre aspas. Eu quero pesquisar esse texto aqui. Então eu vou fazer a pesquisa. Eu vou até voltar aqui novamente só para a gente começar novamente. Eu vou fazer a pesquisa da vírgula. Então digitei 1, digitei 2, 3, 4. Vou digitar vírgula. Observe lá, ó. Ela apareceu na posição 5. Então ali é 5. Vou pressionar novamente o 0, 1. Agora eu vou digitar de novo vírgula. Ele nunca vai mudar a posição porque ele sempre encontra a primeira. E toda vez que eu digito qualquer caractere, ele sempre vai fazer a pesquisa novamente. E vai me retornar a posição da primeira ocorrência, que é essa daqui. Ele não vai me retornar essa. Que fique bem claro isso também, né? Então é o retorno da posição da primeira ocorrência. Então vou apagar, olha. Vou apagando. Ó, digitei novamente. O que aconteceu? Retornou 0, porque 0 quer dizer que ele não encontrou, não encontrou nenhuma ocorrência da vírgula dentro da nossa LB dígito, né? No apagar não acontece porque o apagar ele não está fazendo esse processo, né? Ele não está fazendo essa pesquisa. Então por isso que quando eu pressiono apagar ele não mostra nada, né? Então é isso. Agora é o seguinte, eu mostrei como funciona. Agora a gente vai usar. Quer dizer, vocês já observaram que existe uma lógica aqui, né? Para mim saber se a vírgula já existe, isso quer dizer o quê? O retorno aqui tem que ser maior do que 0, né?
Quando é zero, quer dizer que a vírgula não existe. Se for maior do que zero, não importa a posição. Se for maior do que zero, quer dizer que a vírgula já está lá. Então é só a gente trabalhar com a lógica agora. Como? Vou fazer o seguinte. Como aqui vocês já perceberam que retorna um valor numérico, eu vou fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, olha. Se o retorno da nossa função aqui for maior do que zero, quer dizer, se for maior do que zero, quer dizer que já existe uma vírgula, né? Se ele for maior do que zero, então eu vou fazer o seguinte, vou definir o que ACI igual a zero, quer dizer, ele não vai repetir a vírgula. E se for diferente disso, o que acontece? Ele vai executar o código normalmente, né? Só que aqui já vai dar um probleminha bem aqui para nós. Vou até mostrar para vocês aqui. Vou digitar. Vou digitar 5, 6, 7, vírgula. Agora eu vou continuar digitando. Observe que eu estou digitando e ele não está aceitando nenhum caractere. Por quê? A partir do momento que ele retorna um valor maior do que zero, quer dizer, quando ele encontra a vírgula, ele define como zero. Então ele está definindo de qualquer forma, ele está definindo quando você digita a vírgula, quando existe uma vírgula aqui dentro, ele já não aceita mais nada, né? Então ele vai ficar tipo, quando digitou a vírgula, acabou. Você não pode mais fazer nada. Então isso é um problema. Isso aqui é uma situação que não pode acontecer, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se a vírgula está sendo digitada, né? Primeiro. Se a vírgula for digitada, aí que ele executa esse código aqui, olha. Então, qual é o número do QACI da vírgula? Vamos ver aqui. É o 44, né? Então, é o código 44. Então, eu vou verificar se QACI é igual a 44, então ele vai executar esse código, não é isso? Aí, se não, então, no caso, então ele continua o código normal aqui, olha. Ele faz a execução do código normal. Vamos ver se está funcionando agora. Vírgula, não aceitou. Continuei digitando os outros caracteres, né? Aceitou. Ó, apaguei. Digitando. Vírgula. Então, vírgula novamente não aceita a vírgula, porque a gente está evitando ela. Só que aqui é o seguinte, você observou que repetiu aqui e repetiu aqui, né? Essa linha é igual a essa. E sempre que você puder evitar isso, é melhor, né? Porque fica algo mais lógico, não é isso? Então não precisa ser dessa forma. Então a gente pode também fazer isso aqui funcionar de outra forma. Como? Aí eu preciso, no caso, juntar duas condições, né? Eu posso juntar essa com essa, né? Fazendo como? Eu venho aqui, ó, pego isso aqui, para não ter que digitar novamente, e coloco aqui na frente, né? Quer dizer, se ele encontrar a vírgula, se ele encontrou a vírgula, quer dizer, foi maior do que zero, então encontrou a vírgula dentro da nossa LB dígito. E se a tecla digitada for a vírgula, ele vai ser igual a zero. Se não, ele continua mostrando os códigos. Então eu vou retirar esse daqui, né? Que esse aqui é parte da nossa condição antiga, e vou retirar isso aqui, ó. Então ele faz as duas coisas na mesma linha, né? Ele está verificando duas condições, quer dizer, ele está agrupando aqui as duas condições. Ele verifica se o resultado da pesquisa for maior do que zero, quer dizer, se encontrou a vírgula, e ao mesmo tempo se a tecla que for pressionada for a vírgula, que é o 44. Se essas duas condições acontecerem ao mesmo tempo, ele vai me retornar zero, quer dizer, ele não vai acontecer nada, né? Ele vai redefinir o pressionamento da nossa tecla como zero, quer dizer, não pressionou nenhuma tecla, ele redefiniu isso. Caso contrário, ele continua executando nosso código, né? Exibindo os caracteres, as teclas que foram digitadas. Então, vamos ver se está funcionando. A gente testou naquela hora, vírgula, estou digitando a vírgula, não aparece, quer dizer, a vírgula já foi usada. Apaguei, digitei outros caracteres, vírgula, então está funcionando. É o mesmo, você observou que é o mesmo código,
Aqui tem menos linha do que antes, né? Aquela outra lá a gente usou duas condições, aqui a gente precisou apenas agrupar. Isso que é bem interessante e também assim, é bom vocês já vendo essas situações que vocês vão perceber que sempre tem como encurtar o código também, né? Usando o agrupamento de condições, né? Igual eu fiz aqui. Aqui eu vou só alinhar ele um pouco para ficar melhor. E é isso, aqui nessa parte aqui do dígito, vamos dizer, tá alinhado. Deixa eu só, tô lembrando aqui de uma situação, é o seguinte, eu vou apagar aqui, vou digitar a vírgula. Começando com a vírgula. Aqui também é bom que ele não aceite, né, quando você começa com a vírgula. Então já é outra situação que a gente pode também prever, né? Como que a gente prevê? A gente vai prever aqui, no caso, o código está vindo para cá, né? É interessante também essa parte. Como aqui vamos dizer assim, o objetivo desses vídeos é você entender o que está fazendo. Não adianta você só fazer, repetir o que eu estou fazendo e não entender o que eu estou fazendo, né? O que você está fazendo também, né? O intuito aqui é sempre você ter essa percepção, né? No caso aqui a gente está trabalhando com lógica, então é sempre bom. É claro assim que eu tô muitas vezes assim eu não estou detalhando muito, porque se eu for detalhar muito a gente vai demorar muito tempo para resolver uma coisa simples, né? Eu estou mostrando mais o resultado e mostrando para vocês como chegar a esse resultado. Aí vocês estão vendo que eu estou usando várias funções, várias situações lógicas, né? Mas aí você vai ver e vai tentar repetir e ver cada coisa acontecendo, né? Aí você vai usar a sua lógica para entender e também para repetir isso. Então, mas qualquer coisa eu posso também explicar. Vocês perguntar, eu vou explicar mais detalhado, né? Mas aqui o intuito é você tentar entender como é que funcionam as coisas, né? Não adianta eu ficar aqui explicando muita coisa detalhada que vai até atrapalhar vocês. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer aqui. A gente primeiro tem que saber onde que tá sendo, vamos dizer, executado o código. Quando eu pressiono tecla, aqui ó, ele aceita aqui no nosso LB dígito, e está ocorrendo aqui, ó, nessa linha. Quer dizer, ele passa daqui, porque quando chega aqui que ACI é igual a zero, quer dizer, ele não aceita, ele não exibe caractere, igual quando eu pressiono vírgula novamente, se vírgula já existe, então eu tô aqui, olha. Quer dizer, ele não aceita mais vírgula, porque já tem vírgula. Então eu estou nessa linha. Quando é diferente, quer dizer, ele vai aceitar, né? Quer dizer, ele está aqui agora, aceitando. Se ele está aqui aceitando, é aqui que eu vou usar a lógica lá para ele não aceitar, caso não existir nenhum número aqui, né? Digitado. Desculpa que eu tô vou só limpar a garganta aqui. Certo. Tô meio rouco, não sei porquê. Mas é o seguinte. Então, é aqui que está acontecendo o nosso código, né? Então, é aqui que a gente vai colocar mais uma condição. Para ele não acontecer caso eu comece digitando vírgula. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou verificar com essa função len você já sabe que ele retorna o total de caracteres que existe em um local, né? Ou pode ser uma string, pode ser, no caso nosso, é um rótulo, né? Que a gente quer verificar o total de caracteres que existe no LB dígito, né? Na propriedade caption dele, quantos caracteres tem. Se lá existe, vamos dizer assim, for maior do que zero, né? Se os caracteres for maior do que zero, aí ele vai executar o código novamente, né? Aceitar o caractere que for digitado, né? A tecla que for digitada. Diff aqui. Aqui no caso, se for maior do que zero. Então eu posso colocar outra condição aqui, ó. Então se, no caso, se não for maior do que zero, né? Quer dizer, se não existe nenhum caractere, se len, então se len LB, não preciso nem fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, depois eu vou juntar eles
para você entender melhor. Então, se for diferente disso, quer dizer, ele é 0 ou menor do que 0, ele nunca vai ser menor do que 0, mas se for diferente de maior do que 0, quer dizer, se for diferente de 1 para cima, e vai acontecer isso aqui, ó. Se eu vou fazer outra condição aqui, porque caso ele não tiver nenhum caractere que não satisfaz essa condição, e se a tecla digitada for o QACI 44, né, que é a vírgula, se ela for pressionada, então o QACI vai me retornar 0, quer dizer, não vai digitar a vírgula caso ela for o primeiro caractere. Então, se for diferente disso, né, ele vai aceitar, porque se eu não colocar essa condição aqui, ele não vai digitar nenhum no começo, né? Então ele nem vai iniciar. Então, se for diferente disso, né, ele vai continuar o nosso código. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou digitar vírgula. Vírgula, vírgula, não aceita. Agora vamos ver se a vírgula está aceitando aqui, ó. Normal. Se ela for a primeira, não aceita, né? Então tá certinho. Mas aqui, como eu falei, sempre tem uma forma de você eliminar as linhas, né? Aqui eu posso verificar as duas condições ao mesmo tempo, né? Se ele for maior do que 0, vamos ver se dá para fazer isso aqui. Às vezes também nem sempre vai dar para fazer assim, vamos dizer, encurtar as nossas linhas de código. Então aqui eu vou verificar. Estou verificando se ele é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, no caso ele sempre vai aceitar, né? Mas aqui é o seguinte, eu vou só pensar aqui na lógica, eu vou testando aqui, na verdade. Eu não sei se vai dar certo. Então deixa eu ver aqui. Quando eu tô gravando o vídeo assim, parece que eu não sei o que é, mas parece que o meu raciocínio fica mais limitado. Não sei porquê, porque eu não consigo pensar, parece que eu quero logo adiantar as coisas e acaba me atrapalhando, que eu não consigo raciocinar direito, né? Fico meio atrapalhado aqui na lógica. Mas é o seguinte, deixa eu concentrar aqui bacaninha, que eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver. Se o tamanho for maior do que 0, ele vai digitar normal, né? É que eu acho que ele não tem como ser diferente disso aqui. Parece que não tem como, tem que ser dessa forma mesmo. Eu vou deixar um desafio para vocês, se vocês conseguirem fazer isso aqui, reduzir mais ele, né, que igual eu falei para vocês, isso aqui está repetindo, essas duas linhas são iguais. Então, igual eu falei para vocês, é sempre bom a gente encurtar, né? A gente usar uma lógica melhor, né? Aqui era maior do que 0, né? Eu acho que tem como fazer o seguinte. Eu vou verificar se o tamanho que existe lá eu posso fazer o seguinte: se o tamanho for menor do que 1 e a tecla que for digitada nessa situação aqui foi igual a vírgula, ele vai me retornar que ACI igual a 0.
E se for diferente disso, ele vai... eu vou apagar esses aqui, essa condição aqui e isso aqui. Isso aqui ACI, no caso, ele vai redefinir como 0. Nessa situação, se o length for menor do que 1, quer dizer, não existe nenhum caractere, e nesse caso, se a tecla pressionada for o 44, ele me retorna 0. Se for diferente disso, ele vai me executar o código, né? Vai mostrar os caracteres que foram digitados. Então vamos lá. Vamos ver se funciona, né? 1, 2, 3, 4. Funcionando. Vamos ver a vírgula, vírgula. Agora eu vou apagar tudo e digitar a vírgula. Não aceitou, então funcionou, né? É isso aí. Parece que quando eu tô fazendo vídeo assim, parece que trava, não sei. Não consigo pensar direito. Acho que a pressão de terminar logo acaba me atrapalhando. Mas é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Aqui, como você já sabe, essa função aqui ela retorna sempre a quantidade de caracteres que existe na expressão que você passou aqui dentro como argumento. No caso aqui a gente quer saber a quantidade de caracteres que existe na LB dígito aqui dentro, né? Se no caso a quantidade for menor do que 1, quer dizer, não existe nada aqui dentro ainda. E nesse caso, nessa mesma situação, ao mesmo tempo, se a tecla que for pressionada nesse caso for a vírgula, ele redefine o nosso QACI como 0, quer dizer, ele não aceita como caractere digitado aqui, ó. Apagou, não existe nenhum caractere. O length está sendo menor do que 1. E nesse caso eu estou pressionando a vírgula, então ele redefine o QACI como 0. Se for diferente, ele vai aceitar, né? E aqui no caso, ele aceita também a vírgula porque a vírgula já passou dessa situação aqui, porque quando a vírgula é digitada, o tamanho aqui a quantidade de caracteres aqui dentro do LB dígito já é maior do que 1, né? Já é maior do que 0, que é de 1 para cima, então ele vai aceitar. Então ele está nessa linha aqui, ó. É bem simples se você pensar assim, nos detalhes, é bem simples, não é tão assim complicadão, né? Eu vou parar por aqui porque o vídeo já está ficando um pouco grande, parece. Mas a nossa intenção nesse vídeo era essa, né? Na próxima a gente vai trabalhar com os sinais, né? A gente vai trabalhar com os sinais. Aqui já está tudo funcionando, ó. Delete apagando de um lado e o backspace do outro. Então tá tudo certo. E até o próximo vídeo, pessoal.